mais uma reflexão de caminhar na graça. Podemos ser inimigos da mensagem, inimigos do reino de Deus. Podemos, na realidade, rejeitarmos Deus, embora conheçamos a sua palavra. Esse é um aspecto que a gente precisa parar, refletir e pensar. E não está no que nós pensamos, mas na maneira como nós vivemos e o compromisso que temos com o Pai e com sua vontade. Quanto a crescermos, amadurecermos e expressarmos em nossas atitudes o conhecimento dele, o conhecimento de Cristo. Pois se não somos imitadores de Cristo, precisamos pensar de fato sobre o nosso compromisso e se não estamos sendo inimigos da mensagem da cruz. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 17 ao 20, diz: Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Que nós precisamos entender a maneira como nós vivemos, que nós fazemos, pensamos, desejamos e as coisas pelas quais nós focamos todo o nosso proceder expressam e revelam se nós somos amigos de Deus ou inimigos dele e da sua mensagem. Somos inimigos da mensagem da cruz ou se estamos de fato comprometidos com o reino de Deus e sua vontade. Não adianta querer nos enganar. Nós, na nossa religiosidade, podemos achar que estamos servindo a Deus através dos nossos serviços que prestamos. Mas não. Se não vivemos comprometidos com os valores eternos, se não andamos como cidadãos do reino de Deus, se não fazemos na terra a vontade do Pai, se nós não andamos como um novo ser, uma nova criatura, se nós não somos imitadores de Cristo, se não ofertamos as nossas vidas, se não estamos comprometidos em revelar a graça, as virtudes de Deus, o amor de Deus neste mundo, nós não estamos comprometidos com Deus. Se o que nós buscamos são os nossos interesses próprios, se nós estamos andando segundo o pensamento natural, isto é, se somos movidos por ganância, ou por egoísmo, ou por inveja, ou se nós não estamos dispostos a esvaziar de nós mesmos e levarmos para casa as ofensas que recebemos, para que as pessoas possam ver Deus em nós, nós não estamos comprometidos com a mensagem da cruz, com morrer para nós mesmos, os nossos desejos e seguirmos o exemplo de Cristo, como Paulo mesmo nos instiga a sermos também seus imitadores, que fez a oferta, deixou para trás tudo o que podia, tudo o que tinha, todos os desejos e pensamentos naturais quanto àquilo que ele poderia alcançar neste mundo, mas rejeitou tudo isso por causa da mensagem da cruz. Foi ser luz. E nós precisamos entender que nós somos chamados para sermos luz neste mundo. E ser luz implica em sermos imitadores de Cristo, em esvaziarmos de nós mesmos, em prestarmos a Deus o verdadeiro culto que está em ofertarmos os nossos membros em favor das pessoas, em favor de revelar o reino de Deus neste mundo. Qualquer atitude diferente disto implica que nós não estamos caminhando na direção certa e que talvez nem estejamos na estrada correta. A gente precisa entender isso. Não existe outra maneira de viver que não imitando a Cristo. A vida eterna, como Cristo nos disse e orou ao Pai,
está no conhecimento do Pai e de Jesus Cristo a quem Ele, o Pai, havia enviado. Se entendermos que vivermos o reino de Deus implica em andarmos neste mundo como cidadãos do reino de Deus, na realidade trazendo o reino de Deus para a terra e aguardando a volta do Senhor, nós não vivemos a vontade de Deus. Nós vivemos segundo o pensamento natural, buscando o interesse próprio, os desejos e a vontade deste mundo. Nós precisamos renovar, transformarmos pela renovação da mente, para que a gente experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, e não está em vivermos neste mundo segundo os nossos desejos, mas segundo a vontade do Pai, fazendo a vontade do Pai, se submetendo a essa vontade, para que toda a glória, todo louvor seja dado ao seu nome por causa de nossas vidas e por causa das obras que realizamos, pois praticamos as suas virtudes, proclamamos as suas virtudes neste mundo, expressando compaixão, graça, amor, bondade, a benignidade diante das pessoas, não diante de alguns, diante de todas as pessoas, pois é nosso papel revelarmos o reino e andarmos segundo a justiça e os valores eternos do reino de Deus. A gente precisa entender isso e precisamos nos comprometer com o nosso Deus e com sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site, ouça as outras reflexões.